Hoje no canal Contextualizar, vou abordar um tema que poucas vezes vi sendo discutido no YouTube. Muitas notícias sobre as diversas facilidades que o governo português criou para incentivar a entrada legal de pessoas da comunidade de falantes da língua portuguesa, CPLP, surgem em vários canais do YouTube e na mídia. Existem vários influencers que mostram a rotina de pessoas que se mudaram para Portugal. Muitos desses canais contam maravilhas sobre imigrar para o país lusitano. Alguns vendem serviços, alguns vendem produtos, mas poucos falam a realidade. Muitos temas são abordados de maneira corriqueira, como a dificuldade para arrumar uma casa com valor acessível de aluguel, ou ainda, a inflação que vem assustando o velho continente. Tudo isso é verdade, preocupa o imigrante e traz diversos transtornos. Mas uma questão muito séria que poucas pessoas abordam será tratado quase que em primeira mão neste vídeo do canal Contextualizar. Portugal é um país muito atrativo para brasileiros. Está inserido na União Europeia, facilita a imigração legal e tem como moeda o euro, 5 vezes mais caro que o real. A preparação para a imigração é um processo desgastante e custoso. Superada essa primeira barreira, normalmente as pessoas são recebidas por uma paisagem encantadora, mas logo começam a perceber os sutis indícios de que a realidade pode ser diferente do que esperavam. O problema de moradia é só um dos problemas para o imigrante. Na verdade, esse é apenas um dos problemas que os governos não conseguem esconder, por isso é amplamente discutido. Mas para além deste problema, existem outros que são escondidos a 7 chaves. O mercado de trabalho, na verdade, é o grande problema. Encontrar emprego na sua área de formação é praticamente impossível, e quase todos acabam aceitando trabalhos precários, mal remunerados e sem perspectivas de crescimento, mesmo tendo formação acadêmica em áreas consideradas críticas em Portugal. Em um curto período de tempo, as pessoas percebem que suas qualificações acadêmicas não são valorizadas como era esperado. Mesmo com mais qualificação que seus chefes diretos, os imigrantes raramente recebem qualquer oportunidade de evolução. Ao buscar informações na internet, as primeiras notícias que aparecem nas pesquisas do Google dão conta que Portugal precisa muito de mão de obra qualificada, as chamadas critical skills, e precisa ainda mais de mão de obra desqualificada, como, por exemplo, trabalhadores para restaurantes, hotéis, fábricas, entre outros setores. A junção dessa notória necessidade de mão de obra com influencers do YouTube, mais a famosa segurança e a economia com preços supostamente convidativos, faz com que muitas pessoas decidam morar em Portugal. Contudo, normalmente após 15 dias inseridos no mercado de trabalho formal, as pessoas já podem relatar diversas situações difíceis, como por exemplo, trabalho para além de seu horário normal sem receber horas extras e chefe falando que trabalhador temporário precisava produzir o dobro do trabalhador efetivo. Normalmente, neste momento, as pessoas percebem que estão em um cenário que parece praticamente uma armadilha, onde os imigrantes são atraídos para situações muitas vezes degradantes. Mas afinal, não é para isso que imigramos, certo? As pessoas buscam uma vida melhor. Não vão para outro país para serem humilhadas e destratadas por indivíduos que supostamente precisam de sua mão de obra. A realidade se mostra totalmente diferente do que é mostrado no YouTube e nos blogs. Muitos imigrantes possuem diversas qualificações e mesmo assim não conseguem entrar no mercado de trabalho em sua área de formação. Não conseguem um trabalho que não seja braçal e exploratório e que, ao menos, tenha as mínimas condições para trabalhar. Mas afinal, por que isso acontece? Após alguns anos em Portugal e após passar por muitas situações, percebi que existe uma barreira enorme para imigrantes conseguirem bons trabalhos. Essa barreira podemos educadamente chamar de reserva de mercado. Mas o que é reserva de mercado? Portugal não precisa de mão de obra? No meu ponto de vista, isto é uma questão estrutural. Sim, Portugal precisa de mão de obra. Porém, a mão de obra que a sociedade de Portugal quer é aquela limitada às funções que os portugueses não querem trabalhar. A exceção ocorre em alguns setores que necessitam de profissionais extremamente qualificados. E mesmo no caso de imigrantes altamente qualificados, há relatos de que no dia a dia do trabalho, essas pessoas são direcionadas somente para os piores projetos da empresa, somente aqueles projetos que mais ninguém quer. No geral, o imigrante médio tem seu lugar muito bem estabelecido na sociedade. As poucas exceções que existem servem exatamente para comprovar a regra.
No mercado de trabalho oficial, aparentemente, o imigrante nunca vai estar ao lado do português, trabalhando com as mesmas condições. As exceções a essa regra são os imigrantes que já estão em solo português há muitos anos e já possuem cidadania portuguesa, e também empresas que possuem uma visão mais globalizada e dão oportunidade para pessoas de todas as nacionalidades indiscriminadamente. Em Portugal, a sociedade ativa no mercado de trabalho se autoprotege de maneira extraoficial. Existe uma espécie de cultura estrutural de priorizar o português. As vagas de trabalho somente são disponibilizadas para imigrantes quando não existe mais possibilidades de colocar um português na vaga que está aberta, mesmo que já não exista lei que exija isso. Com isto, obviamente, as vagas de trabalho que sobram para os imigrantes são vagas não tão boas, com baixos salários e péssimas condições de trabalho. As chamadas vagas precárias. Portanto, embora Portugal necessite de mão de obra, as pessoas que ocuparão as vagas que estão abertas são criteriosamente selecionadas. Mas esteja ciente de que o critério de seleção não se limita à análise do currículo e das qualificações pessoais. É comum no mercado de trabalho encontrar trabalhadores imigrantes com muito mais qualificação que os próprios chefes. No setor administrativo, escritórios e outros setores mais intimistas, você não encontrará imigrantes, principalmente em cidades distantes dos grandes centros, Lisboa e Porto, seja por reserva de mercado, por falta de vontade de trabalhar com uma cultura diferente, por ser um brasileiro, indiano ou qualquer outra nacionalidade não europeia. Esse bloqueio estrutural tira totalmente as possibilidades da grande maioria dos imigrantes evoluírem. Se o imigrante não abrir sua própria empresa, ou talvez desenvolver um negócio próprio online, nunca terá oportunidade de concorrer a uma vaga à altura de suas qualificações pessoais. As pessoas passam o resto das suas vidas em trabalhos precários e sem qualquer possibilidade de evolução. Note no YouTube, as pessoas que evoluem em Portugal têm seus negócios próprios, trabalharam inicialmente em algum lugar com contrato e após algum tempo abandonaram os empregos. Mas por que essa questão é estrutural? Para responder, precisamos diferenciar dois pontos. O primeiro ponto, o que a sociedade portuguesa quer, e o segundo ponto, o que o governo português quer. Embora o governo tenha sido eleito por maioria absoluta, a maioria absoluta da sociedade não concorda com as novas regras imigratórias criadas pelo governo. Para muitos portugueses, se não houvesse tantos imigrantes no país, os salários praticados no mercado de trabalho seriam bem maiores, pois, na teoria, a falta de mão de obra faria com que as empresas aumentassem os salários médios praticados no mercado. Esse pensamento gera vários conflitos na sociedade e gera essa exclusão social do imigrante, certos ou errados. O fato é que o imigrante tem seu lugar muito bem estabelecido na sociedade. O lugar do imigrante é fixado de maneira extraoficial, quase como um preconceito estrutural. Esse lugar é no lugar em que o português não quer morar, no local que o português não quer trabalhar e nos lugares nos quais o português não quer criar seus filhos. Para grande parte da sociedade portuguesa, esse é o lugar do imigrante em Portugal, nas lacunas deixadas pelos próprios portugueses. Talvez isto seja normal acontecer em uma sociedade acostumada com a utilização de mão de obra estrangeira, mas é pouco falado e discutido atualmente, e principalmente em Portugal. E o segundo ponto, o que o governo português quer? Aqui, no meu ponto de vista, encontra-se a armadilha preparada para os imigrantes. O governo português detectou já há algum tempo que o país tem extrema necessidade de mão de obra estrangeira. A facilitação para a imigração não é uma benesse do Estado português, não é nenhum tipo de reparação histórica com as ex-colônias atualmente integrantes da comunidade CPLP. Na verdade, essa facilitação para a imigração legal ocorre única e exclusivamente por algumas necessidades que o Estado português tem. Necessidades estas, eu diria, desesperadas. A existência de Portugal depende do repovoamento do país. Por isto, existe essa diferença entre o que o governo quer e o que boa parte da população gostaria. As pessoas querem menos concorrência e melhores salários, enquanto o governo necessita de pessoas dispostas a aceitar baixos salários. Mas para além deste motivo notório, necessidade de pessoas, e já difundido em vários locais, existem outras razões.
Essas razões obscuras não são divulgadas e agora serão reveladas. O primeiro motivo, e na minha opinião, o principal motivo: Portugal divulga essencialmente que precisa de mão de obra porque sua sociedade é uma sociedade envelhecida com muitas pessoas idosas e já aposentadas. Essas pessoas contribuíram a vida toda e agora, por direito, recebem da Segurança Social suas aposentadorias. Mas a realidade é que essa falta de mão de obra ativa, efetuando o pagamento mensal para a Segurança Social, gera um déficit muito grande a longo prazo e pode causar a quebra de todo o sistema de aposentadorias. Portanto, se o governo português não atrair mais pessoas para contribuir ativamente para a Segurança Social, em um prazo não muito longo, o Estado vai ser obrigado a fazer aportes para cobrir o pagamento dos aposentados. Esses aportes geram aumento da dívida pública, dos custos da máquina do Estado e desestabilizam toda a economia. Observe que o termo mão de obra também pode ser traduzido como pessoas pagando mensalmente 11% do seu salário para a Segurança Social, garantindo o pagamento das pessoas que estão aposentadas nesse momento. O segundo motivo é muito pouco falado. O processo de imigração é um processo caro. Os imigrantes normalmente juntam todas as suas economias de uma vida e trazem para Portugal. Muitos gastam dinheiro com processos de visto, taxa consulares, entre outros impostos. Ao chegar em Portugal, todo o dinheiro do imigrante entra na economia portuguesa, quer seja através de impostos como IVA, IRS, entre outros, quer seja através de gastos diretos com alimentação, transporte e lazer. Desta maneira, o Estado português facilita a imigração e aumenta consideravelmente sua arrecadação. Os imigrantes são parte essencial para que a conta do Estado feche no final do mês. Sem a inserção desse dinheiro gerado por imigrantes, a conta não fecharia. Portugal não quer somente a mão de obra barata e os 11% do salário para a Segurança Social, quer também toda a mais-valia que vem atrelada às pessoas. As economias de uma vida serão injetadas em Portugal. O terceiro motivo é a necessidade real de mão de obra. Mas neste ponto existe uma grande ressalva. É verdade que Portugal necessita de mão de obra, assim como a maioria dos países europeus, em especial em setores com necessidade de mão de obra menos qualificada, como fábricas, colheita, vendas, limpeza, turismo, restaurantes, entre outras. Mas será que somente esta necessidade faria Portugal facilitar tanto a entrada de imigrantes de fora da União Europeia? No meu ponto de vista, não. Somente a união de todos os fatores faz com que Portugal facilite a entrada de imigrantes não europeus no país. Podemos observar que diversos países europeus sofrem com falta de mão de obra, mas somente Portugal facilita a entrada de imigrantes não europeus. Os demais países europeus encontram solução dentro da própria Europa. Por exemplo, Luxemburgo é um dos países europeus com a maior comunidade portuguesa fora de Portugal, ou seja, Luxemburgo atrai os portugueses. Ou seja, os países europeus ricos e com salários mais altos captam a mão de obra de outros países europeus que pagam salários mais baixos. Portugal não tem essa opção por ter uma economia fraca se comparada com outros países europeus. Se Portugal pudesse atrair europeus para trabalhar em solo lusitano, com certeza não facilitaria a entrada de imigrantes não europeus. Essa troca de mão de obra entre países europeus forma um ciclo de mão de obra na Europa, que acaba se estendendo até o Brasil. Entenda o ciclo da mão de obra na Europa. Cuidado! O imigrante brasileiro acaba iludido por uma suposta vida melhor e pode ser pego na armadilha do ciclo da mão de obra europeu. O início da explicação está no fato de Portugal ter um dos menores salários da Europa. O cidadão português que termina seus estudos não quer ficar em Portugal. Na verdade, o português também é imigrante. Os portugueses imigram para a Inglaterra, Holanda, Suíça, Luxemburgo, entre outros países que possuem um salário muito superior ao salário português. Lá, executam os trabalhos típicos de imigrantes, porém, com salários muito melhores do que em Portugal. Como os portugueses saem de Portugal para outros países europeus, Portugal tem a necessidade de atrair mão de obra para suprir as vagas dos trabalhadores ativos que deixaram o país. Porém, o salário baixo praticado em Portugal impossibilita que Portugal atraia imigrantes europeus. Ninguém vai sair da França, por exemplo, para trabalhar em um açougue português ou de uma fábrica na Bélgica para trabalhar em uma fábrica em Portugal. O fluxo é exatamente ao contrário.
Assim, resta para Portugal facilitar a imigração de pessoas das suas antigas colônias, atuais membros da CPLP. Isso cria um ciclo. Os países ricos da Europa precisam de mão de obra barata de imigrantes europeus, já que não facilitam a entrada de imigrantes de fora da Europa. Assim, atraem o cidadão português, oferecendo salários melhores do que os salários praticados em Portugal. Como Portugal precisa repor essas pessoas que se foram, o Estado português facilita a entrada dos cidadãos das suas antigas colônias. Estas pessoas residem em países com moeda mais fraca e aceitam trabalhar pelos salários que a maioria dos portugueses não aceitaria. O Estado português assim consegue preencher a lacuna deixada pelos cidadãos portugueses que deixam o país. Além disto, dão sustentação e equilíbrio ao sistema previdenciário, já que os imigrantes são trabalhadores ativos e contribuem todos os meses com 11% de seu salário para a segurança social. Não esquecendo, é claro, de todos os gastos com a imigração e os custos empenhados com a vida no país. Tudo isto é revertido para o Estado português. E assim se forma o ciclo. Portugal gera mão de obra barata para superpotências europeias e as antigas colônias portuguesas como Brasil, Guiné, Angola, Cabo Verde geram mão de obra barata para Portugal. Portugal paga seus aposentados e ainda absorve toda a riqueza trazida e produzida pelos imigrantes. Ao meu ver, este é um ciclo exploratório de pessoas. Estes países, na verdade, buscam o equilíbrio dos sistemas estatais e visam não só a mão de obra do imigrante, mas também a quantia acumulada ao longo da sua vida, as contribuições para o sistema previdenciário e o preenchimento das lacunas deixadas pelas pessoas que transitam pelo espaço europeu. Pouco importa se você vai ter oportunidade ou não de melhorar de vida, ninguém está preocupado em criar oportunidades para a comunidade de imigrantes em Portugal. Fique atento e compreenda. Você apenas está preenchendo um espaço que precisa ser preenchido. Pessoas especializadas em políticas públicas pensaram em trazer mão de obra de imigrantes como uma solução para seus problemas. Pensaram no poder econômico das pessoas que vêm, no valor que elas geram e nos problemas que elas resolvem. Tudo é pensado. Não quero desestimular as pessoas a tentarem alcançar seus sonhos e objetivos, mas não caia na armadilha, não se iluda, não invista tudo sem pensar no amanhã, com plena convicção de que Portugal ou qualquer lugar da Europa é maravilhoso, porque a realidade é outra. Você pode acabar sem finanças e preso em um lugar distante, obrigado a trabalhar dia após dia em trabalhos precários, sem qualquer perspectiva de evolução, realidade muito diferente do que se vê no YouTube. Fique sabendo que imigrantes são moedas valorosas na mão de estados sedentos por capital e mão de obra. Seja esperto para criar suas oportunidades e não ser explorado. Dificilmente vão te dar alguma oportunidade realmente boa. Desconfie e siga seu sexto sentido. As melhores oportunidades serão criadas por você, depois de passar por muita situação ruim e desagradável. Antes de decidir imigrar, coloque na balança a sua situação atual e analise se realmente vale a pena passar por tudo isso. Pense, você está disposto a trabalhar a vida toda em empregos precários para morar em Portugal e receber um salário mínimo? Vale a pena para você? O que esses empregos vão lhe proporcionar é a possibilidade de morar em um país europeu. Se este é seu sonho e você está disposto, apenas se jogue. Mas tenha consciência de que você é uma moeda, um ativo, um número, nada mais que isso. Questione se vale a pena investir todo o dinheiro de uma vida em um país estrangeiro. Calcule friamente os benefícios que você e sua família vão ter com essa empreitada. Seja realista. Existem pessoas que conseguem prosperar em Portugal, porém essas pessoas têm perfil específico, normalmente são especialistas em algo. São pessoas experientes, como por exemplo um excelente pedreiro, carpinteiro, motorista de caminhão, manicure, cabeleireiro. Ou são empreendedores já com alguma ideia de negócio para montar. Ou ainda, pessoas que possuem um grande capital financeiro já reservado para a viagem. A realidade da grande maioria das pessoas é viver com um salário mínimo. E infelizmente, nos dias atuais, com apenas um salário mínimo por pessoa, é difícil viver em qualquer lugar do mundo. Você apenas sobrevive dia após dia. Essa é uma opinião pessoal de quem se jogou. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre este tema, deixe o like, comente e se inscreva no canal.
Até o próximo vídeo.